falar agora sobre um assunto mega sério e delicado. Eu peço que todos vocês prestem bastante atenção, porque agora eu vou conversar com um dos maiores profissionais, médico, pneumologista, um craque no assunto que vai ajudar a gente a falar sobre a subvariante Aedes e sobre a Covid, que infelizmente vai mutando, né, sofrendo mutação, e a gente tem que falar sim para você que às vezes esqueceu que tem que tomar algumas medidas para se proteger. Por isso eu vou conversar com o Dr. Roberto, que volta aqui no nosso programa. Tudo bom, doutor? Tudo bem, tudo jóia. Doutor, satisfação tê-lo no nosso programa. Pelo que a gente está acompanhando aí, a questão da Aedes e de outras variantes, essa mutação que a Covid está sofrendo, ela ainda deixa a gente em um sinal de alerta, né? Exatamente. O que a gente vem percebendo nas últimas 2, 3 semanas é um aumento muito grande do número de pacientes com Covid, né? Não que ele tenha desaparecido, ele sempre existiu. Só que talvez agora, até porque as pessoas estão testando mais, existe essa tendência da gente achar que ela vem aumentando. É claro que o número vem também aumentando de forma gradativa. E esse período também do frio, essas amplitudes térmicas muito grandes, principalmente essa diferença de temperatura, faz com que as pessoas fiquem mais gripadas, mais resfriadas, e uma vez testando, muitas delas estão vindo positivas. Isso é até o tema da nossa entrevista, que, segundo dados da Abramed, a Associação Brasileira de Medicina ou de Médicos? De Medicina. Que mostra um aumento dos testes positivos de 6,3% para 13,8% em um período de menos de um mês. Isso aconteceu nos últimos dias, né? O que acaba sendo preocupante, mas quem está imunizado, nem tanto, né? Exatamente. A vacina, ela tem esse objetivo. Não que a pessoa não vai poder ter a doença, mas uma vez ela tendo, que ela seja mais fraca, mais branda. Às vezes as pessoas interrogam e falam assim, mas por que a gente tem que tomar vacina, sendo que eu já tive Covid 2, 3, 4 vezes, teve paciente meu que comprovadamente já teve 7 vezes Covid. Mas eu digo assim, você está vivo, se você está aqui é porque a vacina fez efeito. Porque quantas e quantas pessoas infelizmente morreram, que não tiveram a oportunidade de se vacinar. Então, uma prova de que a vacina faz efeito é justamente as pessoas não estarem morrendo mais. Porque a tendência do vírus, infelizmente, é cada vez ficar mais mutante, pior. Porque ele quer sobreviver, ele quer viver. Então, ele muda a estrutura dele justamente para que ele consiga sobreviver. Então, o que houve? O que aconteceu nesses últimos meses e anos que as pessoas pararam de morrer? Não é porque o vírus tenha ficado bonzinho ou foi uma atitude divina que fez com que isso ocorresse? Foi o quê? Foi justamente a vacina. Ela fez com que as pessoas começassem a adquirir uma imunidade e assim, então, entrando em contato com o vírus, a pessoa tem a doença, porém, de uma forma mais branda. E assim, aí o povo vem e começa a falar bobagem na rede social, nunca fez um curso que for de técnico de enfermagem, já acha que é um especialista na área da medicina, né? Porque ficou ouvindo falar por meio de influenciadores, que aí eu acho que não influencia ninguém, só acaba prejudicando a comunicação que tem que haver de maneira correta, como o doutor Robertson está falando aqui, especialista na área, estudou anos e anos e anos e continua estudando para poder vir e falar sobre o assunto. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas, elas falam, de maneira muito ignorante, falam, essa vacina não está servindo de nada. Não é a cura, gente. A vacina não é a cura, é um imunizante. Tô certo ou errado? Exatamente, é um escudo, é uma defesa. Uma vez você entrando em contato com aquele vírus, seu organismo vai ter uma defesa contra ele. Ele nunca impede 100% a infecção. Ele vai diminuir a letalidade, ou seja, a mortalidade, o risco de você morrer. Ele não promete o não adoecimento, mas ele tem o objetivo de diminuir o risco da pessoa vir a falecer pela doença, até pelas complicações que ela pode cursar. Muitas vezes a pessoa pode ter Covid, não falecer da Covid propriamente dita, mas às vezes tem uma trombose ou uma pneumonia ou outra doença qualquer. Isso também vai colaborar para o óbito. É preocupante. No caso da Aedes em específico, eu vi algumas notícias, eu estou acompanhando algumas reportagens sobre o assunto, que a OMS está bem ligada nisso e monitorando, né? Porque parece que ela não tem uma taxa de mortalidade alta, mas parece que ela é transmissível, é bem transmissível, né? Isso, ela tem uma capacidade de transmissão muito grande e não uma letalidade grande, ou seja, ela comete muitas pessoas, entre aspas, pega muito, mas não mata. Isso é um bom sinal, graças a Deus, porque quantos e quantos óbitos nós tivemos aí
E aí é um vírus que é uma subvariante da Ômicron e que esse vírus vai mudando. Daqui a um tempo vão inventar outro nome e assim vai, porque o vírus vai mutando, mutando, por isso a importância da vacinação, ser algo contínuo, porque o vírus ele vai adquirindo essa capacidade de mutação, ele querendo se tornar mais forte. E a gente se vacinando, nós vamos criar entre as pessoas, né, um escudo, como se fosse uma proteção contra aquela variante ou contra aquele vírus novo. Porque não adianta nada, né, doutor? Ter ali 10 pessoas, 5 se imunizaram, as outras 5 não, o vírus entra nessas 5 que não tiveram imunização, sofre aquela mutação lá dentro, fica mais forte, pega a pessoa que imunizou. Exatamente, ele vai se replicando, né? Em uma população de 10, se pelo menos 6 a 7 pessoas, é claro que quanto mais pessoas tomassem, melhor. Mas se nós tivéssemos aí uma imunidade de pelo menos 60%, 70%, a gente conseguiria que o vírus não se replicasse tanto. Porque a gente sabe que nem todas as pessoas aceitam a vacinação, não querem vacinar ou não dão uma importância adequada a ela. Mas a gente tem que ter uma responsabilidade que a gente diz que é uma responsabilidade social. Né, que é o quê? Você se precavendo, você se vacinando, você não vai somente cuidar de si, vai cuidar também do vizinho, das outras pessoas que uma vez tendo essa doença pode evoluir para o óbito. Às vezes é um paciente, um vizinho que tem uma doença grave, um câncer, uma doença reumatológica, ou um DPOC, por exemplo, um enfisematoso, uma bronquite, uma asma mais grave. Uma vez adquirindo a doença, ele pode evoluir mal. Então a gente precisa ter essa consciência de que não é só cuidar de si, mas cuidar das outras pessoas também. Tem um dado curioso aqui dessa pesquisa da Abramed que fala que sobre a questão dessas pessoas que foram infectadas e que estão se infectando nos últimos meses, diz que é o seguinte, que os percentuais mais elevados dos testes positivos estão nas faixas etárias de 49 a 59 anos, com 21%, para cima de 21%, e acima de 80 anos com 20%, quase 21%. Tem alguma explicação isso? Então, são as faixas etárias que, teoricamente, as pessoas têm mais do que doença. Geralmente, quando é jovem, 20, 30 anos, a pessoa geralmente não tem pressão alta, diabetes. A partir dos 40, a gente brinca que a gente começa a descer a ladeira, né? A vida é como se fosse uma pirâmide. A gente brinca assim, você começa a subir, chega até o ápice, que é a ponta da pirâmide, que são em torno dos 40 anos, depois você começa a descer. Entre os 40 e os 50 anos, começa a aparecer o diabetes, né? Muitos deles evoluem com obesidade, às vezes a própria obesidade é um fator de risco grande também para o desenvolvimento de doenças, principalmente aí uma vez contraindo o vírus, isso pode precipitar uma piora. Então, e principalmente acima dos 80 anos, né? A população agora está ficando cada vez mais idosa, então as pessoas estão vivendo mais, não necessariamente melhor, mas estão vivendo mais. Então essas pessoas, querendo ou não, elas ficam mais susceptíveis. Então, acredito que essa faixa etária seja a faixa, é o início aí dos 40, 50, que as pessoas começam a apresentar a doença, e a partir dos 80, a faixa etária dos idosos, que tem muitas comorbidades, muitos deles. Doutor, agora a gente está saindo do inverno, né? Estamos transitando, né? Aqui já está calor pra caramba, inclusive, e a época mais drástica, mais dramática é o inverno, por conta dos problemas, né? O senhor, como especialista, sabe muito bem que é a questão de doenças como gripe, etc. e tal. Ainda é interessante tomar a bivalente? Ainda é interessante ir no postinho, tomar a vacina? Com certeza, né? As pessoas esqueceram, né, muitas vezes da gravidade da doença justamente porque as pessoas não estão morrendo mais. Infelizmente, as pessoas prestam atenção quando morre ou quando dói no bolso. Né? Geralmente, as pessoas pensam assim, não está morrendo, não está doendo no bolso, vamos em frente. O que é ruim a pessoa pensar dessa maneira, porque isso faz com que o vírus vai ficando cada vez mais potente, mais forte. A duração da vacina ela tem um tempo, ela não é de eterno. E depois que a quantidade de anticorpos vai caindo, a pessoa vai ficando o quê? Mais susceptível. Os estudos relatam que a vacina bivalente, somente 15% da população-alvo fez uso, ou seja, os outros 85%. As pessoas falaram, já tomei 1, 2, 3 vacinas, já tomei o meu reforço, eu acho que eu não preciso mais. Não é bem assim. Agora a situação, entre aspas, está tranquila, porque a maioria das pessoas foram vacinadas e nós temos aí, entre aspas, um exército nos defendendo, que são os anticorpos, a nossa imunidade. Daqui a pouco esse exército ele vai se desarmando, vai precipitando. Então, o risco da guerra voltar é sempre constante.
Então é necessário que as pessoas tenham essa consciência que a vacinação ela é essencial. Por mais efeito colateral que uma vacina possa ter, o efeito benéfico dela, que é evitar o óbito, ela suplanta isso tudo. A pessoa fala, mas eu tenho um vizinho que tomou a vacina e, por exemplo, teve uma trombose, né? Às vezes ele poderia ter tido a trombose por outra coisa, porque as doenças continuam, né? Não é porque a Covid veio que as outras doenças sumiram do planeta. Ele poderia ter trombose ou ter uma doença qualquer. É que qualquer óbito que começou a ocorrer depois da vacina associaram à vacina. Sim. Então aí dá uma falsa impressão de que tudo é gerado pela vacina. E quantas pessoas sobreviveram graças a ela? Deveria fazer um estudo, e eles fazem isso, de quantas pessoas deixaram de morrer depois que se vacinaram. E não as que tiveram um efeito colateral ou outra que morreu. Então, quer dizer, a gente tem que olhar o valor global e o que de benefício ele trouxe, não ficar só olhando o lado ruim. Tem uma coisa que eu ouvi nesses últimos dias, até de uma pessoa próxima, que virou e falou assim, ó, você tá vendo um tanto de gente com sinusite? Vacina. Porque teve esses últimos dias aí, eu mesmo fiquei com sinusite, fiquei com alguns problemas relacionados a sinusite, rinite, etc e tal. Mas eu peguei Covid. Então, meu sistema imunológico, ele foi lá embaixo, né? Eu tive sérios problemas depois da Covid e uma delas são as alergias que surgiram a partir daquele momento lá. A vacina, propriamente dita, não tem nenhum estudo que comprove que a sinusite ou problemas vieram derivados dela. Não tem. Mas já comprovam com relação ao reflexo da Covid, não é? Exatamente. As pessoas associam, né? É mais fácil você associar qualquer coisa que você tenha a algo que você tenha tomado. A gente sabe que nesse período, independente, mesmo que a Covid nunca tivesse existido na face do planeta, esse período é o período que a maioria das pessoas ficam doentes. Então a pessoa poderia ter sinusite por qualquer outro fator, ou resfriado, gripe, mas é que infelizmente a tendência das pessoas é fazer uma associação, e muitas vezes uma associação que não é benéfica. Isso desestimula aquelas pessoas que estão vacinando. Muitos deles falam assim, eu já tomei tantas vacinas, acho que eu não preciso não, né? Porque eu ouço isso no consultório, falo, não, é necessário. Porque o seu exército está, daqui a pouco, entrando o quê? Se desarmando. E quando ele se desarmar, é que o perigo ocorre. Que a pessoa fica mais susceptível à doença. Tá certo. Doutor Robertson, sempre prazer receber o senhor aqui. Deixa as suas redes sociais, caso o senhor queira. Se não precisar, não tem problema não. Mas eu te agradeço. Que isso, obrigado pela oportunidade. As pessoas que tiverem dúvida, quiser mandar, podem nos seguir pelas redes sociais, pelo Facebook, Robertson Rodrigues Pereira Júnior, ou pelo Instagram, r.Rodrigues Pereira Júnior. Esse é fera, gente. É um dos maiores profissionais aqui de Minas Gerais, quiçá do Brasil. Segue o homem lá que vocês estão bem servidos. Obrigado, doutor. Obrigado.